De volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre uma cartilha de prevenção ao assédio moral e sexual. Essa cartilha foi publicada pelo Tribunal Superior do Trabalho, TST, e indica aí as características de cada tipo de agressão. Nós estamos falando sobre agressão e dá algumas recomendações, mas a cartilha por si só pode não ser suficiente, então a gente traz para a conversa agora um dos mais respeitáveis advogados da seara trabalhista e empresarial, presidente da Associação da Advocacia Trabalhista de Alagoas, o Dr. Carlos Hidalgo, para nos ajudar a compreender melhor quando é que um constrangimento, digamos assim, uma situação constrangedora vai, em determinado momento, ser ou não assédio. Dr. Carlos Hidalgo, é sempre um prazer tê-lo aqui no CBN Maceió. Um bom dia. Bom dia, Elias. Bom dia aos ouvintes da Rádio CBN. Sempre uma satisfação estar aqui com vocês. Bem, Dr. Carlos Hidalgo, a coisa está muito séria. As situações são muitas. Há quem pense que é uma bobagem, mas para aquele ou aquela que é submetido a algo que ultrapassa o constrangimento, é algo muito sério, doutor. Com certeza, Elias. A gente tem visto nos últimos anos um crescente número de casos de assédio sexual, de assédio moral, no ambiente de trabalho, fora dele. A gente teve várias legislações que foram editadas na pandemia e pós-pandemia até hoje, fazendo com que os empregadores se obrigassem a ter um controle maior, uma fiscalização maior, propiciar formas de combate ao assédio dentro do ambiente de trabalho. Mas o que a gente vê realmente na prática é um acréscimo muito grande dos casos que são levados à Justiça do Trabalho discutindo alguma forma de sofrimento, alguma forma de humilhação, algum assédio sexual ou moral no ambiente de trabalho. Bem, doutor, eu posso gritar com o meu colaborador, a minha colaboradora, eu posso xingar, eu posso humilhar? Bom, já que você é meu funcionário, minha funcionária, eu posso tocar nas partes íntimas? Quando é que isso acontece e de que maneira isso pode naturalmente ser colocado em pratos limpos e chegar à condição de dizer, olha, nós estamos diante de um assédio moral, nós estamos diante de um assédio sexual, doutor? Elias, é muito importante que a gente saiba diferenciar na prática o assédio moral e o assédio sexual. O assédio moral, ele está ligado, geralmente, a situações recorrentes, que acontecem com certa frequência. E é importante que a gente lembre também que esse assédio moral, a gente está acostumado a vê-lo praticado, geralmente por um superior hierárquico, mas, na verdade, ele pode ser também praticado de baixo para cima, né, de um trabalhador comum subordinado contra o seu superior hierárquico ou até mesmo trabalhadores do mesmo nível hierárquico. Então, o assédio moral, ele geralmente se caracteriza por uma certa recorrência, atividades que constrangem, que humilham o empregado ou a empregada no ambiente de trabalho, praticados por uma ou mais pessoas e que, de alguma forma, seja algo constante. Já o assédio sexual, ele não precisa necessariamente dessa recorrência. O assédio sexual, ele pode ser caracterizado em uma única conduta. E a gente tem aí vários casos, ultimamente, de exemplos de assédio sexual praticados no ambiente de trabalho. A gente sabe que toda relação trabalhista, assim como todas as relações humanas, de uma forma geral, devem ser tratadas com respeito, com urbanidade, com consideração. E na prática, a gente vê e traz como exemplos, né, situações de assédio sexual, como insinuações explícitas, como mensagens de cunho sexual, como você mesmo citou, carícias indesejadas e até mesmo, às vezes, beijos forçados, seja contra homem, seja contra mulher. Então, o assédio sexual, ele se caracteriza bem na prática por uma situação única. Não precisa de uma recorrência e não precisa também, Elias, de uma gravidade maior. Muita gente acha que assédio sexual é só quando há, de fato, um avanço da pessoa contra um outro indivíduo, contra outra indivídua, e há ali uma carícia, um toque, mas não necessariamente o assédio sexual precisa chegar a esse ponto. Conversas indesejáveis sobre o cunho sexual, contatos físicos não desejados, solicitação de favores, coisas desse tipo, podem sim considerar como assédio sexual e devem ser combatidos tanto pelos empregadores como também
pelos funcionários que trabalham, os funcionários que trabalham naquela determinada empresa. Bem, doutor Carlos, em relação ao assédio sexual, essa situação de intimidade maior do que a desejada, do tipo perguntas indiscretas sobre a vida privada, perguntas que muitas vezes chegam pelo WhatsApp, muitas vezes situações, por exemplo, que são colocadas e passa-se a ter uma correlação e é colocada em grupos de WhatsApp, por exemplo, que são profissionais, criados pela própria empresa para ter uma relação mais direta. Esse tipo de intimidade não desejada e que passa do limite, a gente pode em algum momento caracterizar essas atitudes como assédio sexual? Pode sim, Luiz. Na verdade, quando há esse controle, quando há um grupo, por exemplo, criado pela própria empresa, aumenta ainda mais o dever do empregador de fiscalizar, de punir, de monitorar e de acompanhar esse tipo de conversa para que isso não traga um constrangimento, não traga uma humilhação. E como eu disse, uma simples mensagem, uma simples insinuação, uma simples história contada para humilhar, para constranger, de cunho sexual, ela pode ser considerada por si só como um assédio sexual. O que acontece na prática, geralmente, é que essas mensagens, essas insinuações, elas não ocorrem geralmente no grupo da empresa, elas ocorrem em mensagens privadas, em grupos, às vezes privados dos próprios empregados, mas ainda assim, a empresa, ao tomar conhecimento do fato, ela deve sim punir, monitorar e criar mecanismos de controle a esse assédio sexual. A gente vê na prática, como eu disse, o número de processos trabalhistas aumentando com uma frequência muito grande relacionados a condutas inerentes a assédio sexual e muitos desses processos se justificam pela tecnologia. Como você bem lembrou, o WhatsApp, a mensagem, o celular hoje é o canal, é o meio mais comum de prática desse tipo de assédio. E antes nós não tínhamos, na prática, uma forma precisa de comprovação. A vítima, na maioria das vezes, não tinha como provar, aquilo acontecia de uma forma isolada no ambiente de trabalho, e ela não tinha testemunhas no momento. Mas quando a gente tem essa mensagem, quando a gente tem essa comprovação e quando a gente tem a tecnologia nos ajudando a constituir provas, e aí processualmente a gente está falando de qualquer tipo de processo, a gente tem o auxílio hoje da tecnologia para nos trazer essa comprovação de uma forma mais eficaz, consequentemente aumenta o número de ações porque há uma forma de que as vítimas comprovem com maior facilidade, eu não diria nem facilidade, mas que consiga comprovar ainda de alguma forma esse assédio sofrido. A gente tinha vários casos conhecidos onde as vítimas não conseguiam comprovar e às vezes nem faziam a denúncia com medo de ser taxada posteriormente de mentirosa ou de não conseguir comprovar aquela conduta e sofrer uma punição por uma suposta calúnia, difamação. Mas hoje, principalmente o WhatsApp, se torna a ferramenta de controle e de combate maior a esses casos de assédio sexual. Agora, doutor, a gente pode sair da seara trabalhista e entrar na criminal propriamente dita, porque a depender da forma, da conduta, a gente pode estar falando em estupro, embora a gente entenda também que o assédio, ele é uma conduta regrada, tem penalidade contra ele e, bom, é preciso que as pessoas tenham moderação, respeito e se atenham às questões puramente profissionais, doutor. Exatamente, a gente tem que lembrar muito dessa parte criminal para que não se imagine que a punição eventualmente sofrida pelo assediador se limitaria à seara trabalhista. Às vezes o assediador, a assediadora, imagina que vai sofrer ali, ou poderia sofrer uma advertência, uma suspensão, até mesmo uma demissão por justa causa, mas não se lembra ou não se apercebe naquele momento ou em outros momentos que essa conduta é tipificada pelo Código Penal. Então, o assediador, a assediadora, além das sanções trabalhistas, ela pode vir a responder, ou ele pode vir a responder também na esfera criminal. Então, é importante que as necessárias sejam adotadas e até mesmo possa se constituir mais provas, achar mais vítimas e garantir que naquele ambiente de trabalho não haverá a incidência de qualquer outro tipo de situação constrangedora, de situação humilhante que coloque o empregado ou a empregada naquela condição de assediado.
Agora, doutor, o senhor toca num ponto que é extremamente relevante. Fica aqui imaginando uma conduta que aconteceu de fato. A colaboradora ao seu superior. A empresa tem a consciência de que o fato existiu, outras pessoas denunciaram pela mesma prática e a empresa nada fez, minimizou. Há ações, há um nessa punição, a empresa, o superior e os demais. Muitas vezes, até o próprio superior, quando é o assediador, ele cria uma barreira de contato entre a vítima e os seus superiores hierárquicos. Então a gente sabe que na prática, muitas vezes a assediada ou assediado não consegue contactar a empresa ou, quando consegue, não se toma uma providência necessária e permite que aquilo se propague e continue acontecendo no ambiente de trabalho. O que é recomendado é que todo empregado e toda empregada vítima de algum tipo de assédio faça a comprovação ou guarde as comprovações que eventualmente possuir, seja mensagens, seja vídeos, sejam ligações, sejam as próprias testemunhas que tenham presenciado, para que possa fazer essa denúncia não só na empresa, a depender da prática que for feita, que for gerada pelo empregador, mas também fazer essa denúncia criminal. Se ainda assim a empresa não tomar nenhuma providência, pode ser procurado o Ministério Público do Trabalho, imaginando no caso que você citou, de uma conduta que acontece com vários outros empregados. Deve sempre o trabalhador, a trabalhadora assediada estar acompanhado e procurar uma advogada de sua confiança e, se for o caso também, contactar os sindicatos da categoria para que tome uma providência coletiva com relação àquela medida. O que acontece é que aquela empresa que toma conhecimento da prática de assédio e não toma nenhuma providência, ela pode sim ser responsabilizada por danos morais por aquele funcionário que sofreu ou que foi vítima do assédio. Na prática, a gente tem aí uma alteração legislativa em setembro do ano passado, que começou a vigorar, como a gente sabe, agora no dia 20 de março, que fomenta e combate esse tipo de postura no ambiente de trabalho, obrigando, Elias, que as empresas, a partir de agora, passem a constituir ou a implantar na sua CIPA um capítulo específico que vise a proteção a assédio no ambiente de trabalho. Então, a CIPA, hoje, além de ser a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela se torna também a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio. Então, já foi uma mudança legislativa no intuito de forçar os empregadores a constituírem medidas favoráveis à denúncia, favoráveis à investigação e, lógico, com o intuito sempre de coibir, de atenuar e de evitar essas situações constrangedoras no ambiente de trabalho. E aqui, Elias, uma coisa importante que a gente tem que lembrar também ao telespectador é que, na verdade, o assédio sexual, como qualquer outra conduta lesiva ao trabalhador no ambiente de trabalho, pode servir como justificativa para que seja pleiteada uma rescisão indireta. Às vezes, o trabalhador ou a trabalhadora, ele não aguenta mais permanecer no emprego, mas por necessidade financeira ele termina aceitando, termina concordando que isso continue acontecendo. Mas a gente sabe que existe na CLT uma previsão específica que trata da rescisão indireta. Então, o trabalhador, a trabalhadora, eventualmente vítima de assédio, pode procurar um advogado de sua confiança e ajuizar uma ação contra a empresa, além de pedir eventualmente danos morais pelo assédio sofrido, pode pedir também a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Isto é, na prática, é como se a empresa fosse obrigada a dispensar aquele trabalhador, aquela trabalhadora, e pagar-lhe todas as verbas incisórias como se fosse uma dispensa sem justa causa. Então é um ponto importante que na prática muitas pessoas desconhecem essa informação, mas a gente tem que deixar claro para que todos tenham ciência dos seus direitos. Bem, apenas para alertar aqueles que estão na prática ou estão pensando em fazer, assédio sexual é crime, gente. De acordo com o artigo 216-A do Código Penal, tem pena prevista de 1 a 2 anos de prisão e caso a vítima seja menor, a pena pode ser aumentada em até 1/3. Tem um detalhe, nós estamos falando sobre assédio. Em determinado momento, a prática pode ser caracterizada como estupro e aí a conversa vai ser bem diferente. Há uma situação dentro do assédio moral, o assédio moral, que parece ser muito comum, doutor. Os apelidos, os xingamentos,
as humilhações que acontecem nos canais de comunicação e até mesmo na chegada. Olha, eu bati a meta, você não bateu, e aí é aquela chacota que vai acontecendo. Isso tudo, em algum momento, pode ser caracterizado assédio moral, doutor? Pode sim, Elias. Você citou aí situações corriqueiras, né, que na prática a gente vê acontecer com muita frequência, esse tipo de cobrança, esse tipo de constrangimento, esse tipo de humilhação. E como eu disse no início, né, a gente está acostumado a ver o assédio moral sendo praticado geralmente pelo superior hierárquico, mas na prática ele está muito mais frequente e muito mais crescente entre funcionários do mesmo nível hierárquico. Então, chacotas, apelidos pejorativos, mensagens insinuativas em grupos de mensagem, WhatsApp, Facebook, Instagram, as próprias redes sociais. A gente tem que ter um cuidado muito grande, porque o funcionário acha que aquilo que ele posta, aquilo que ele escreve, às vezes em rede social, denegrindo a imagem de determinado colaborador, determinado companheiro de trabalho, não vai ser monitorado, não vai ser fiscalizado, mas na verdade isso faz parte também do dever de urbanidade fora do emprego. O trabalhador, a trabalhadora tem que tomar cuidado com aquilo que é postado, com aquilo que é mencionado, com aquilo que é dito em redes sociais, para que isso também não repercuta na esfera trabalhista. Então a gente vê casos onde a empresa diz, é muito frequente apelidos, a própria pessoa que foi apelidada também apelidava outras pessoas, mas a ideia é que isso seja combatido na raiz. Apelidos pejorativos podem causar constrangimento. E aquele funcionário, aquela funcionária que aceita ser apelidado pejorativamente, na maioria esmagadora das vezes está ali fazendo aquela situação para continuar no emprego, para manter a sua subsistência. Então a gente tem que partir desse pressuposto que o funcionário, simplesmente pelo fato de não ter denunciado ainda, estando sendo vítima de assédio moral, não é que ele aceite, que ele concorde, ou que ele ache que é besteira, mas sim porque ele não pode tomar uma providência ou que a empresa não propiciou meios suficientes para isso. Então, cada vez mais é exigido pela lei, é exigido pelas portarias do Ministério do Trabalho, é exigido pelas fiscalizações trabalhistas, que as empresas estejam preparadas para monitorar, fiscalizar e, principalmente, aliás, receber essa denúncia. Canais específicos, seja uma denúncia anônima, seja uma denúncia não anônima, mas a empresa tem que criar mecanismos para que isso não se propague. Lembrando, grupos de WhatsApp, aplicativos de mensagem que são geridos pela empresa, devem ter um cuidado ainda maior, porque não vai poder ser alegado desconhecimento daquele fato. O que é mais difícil de se constatar são essas mensagens, essas insinuações, esse tipo de conduta que não passa pelo poder diretivo direto do empregador. Mas, repito, a empresa tem que criar mecanismos, canais de denúncia, para que o empregado, a empregada assediada se sinta à vontade e se sinta numa condição segura para poder fazer aquela denúncia e ter realmente o seu caso resolvido e, dependendo do caso, a punição para aquele que está cometendo o assédio. Agora, doutor, tem coisas que pessoas pensam não ser assédio moral, mas parece-me que se enquadram. Por exemplo, delegar tarefas que são impossíveis de serem cumpridas ou tarefas com prazos incompatíveis para sua finalização, mas, por outro lado, é sobrecarregar com tarefas ou retirar o trabalho que habitualmente executa. Dá uma ideia do que o colaborador, a colaboradora é inútil ou é incompetente. Isso pode caracterizar assédio moral, doutor? Pode sim, Elias. Muito bem lembrado, né? O assédio ele não só se constitui quando a gente trata de situações constrangedoras ou humilhações diretas do empregado e da empregada. Isso no dia a dia tem que ser combatido e evitado, porque muitas vezes está escondido nessas condutas, né? O caso que você citou, uma perseguição no ambiente de trabalho, aquele funcionário, aquela funcionária geralmente é colocado para fazer mais atribuições do que lhe competia, de modo que se tornaria impossível a conclusão dessas atribuições e aí, como não conseguiria concluir, viria algum tipo de insinuação pejorativa, ou de que não serviria para nada, ou de que não conseguiria desempenhar suas funções, e às vezes esse assédio ele é mais velado ainda. É ao contrário, quando você retira certas atribuições, muitas vezes de confiança daquele funcionário, daquela funcionária, para obrigar-lhe a ficar parado, a se sentir inútil e que não estaria contribuindo para a empresa. A gente tem casos onde o empregado ou empregada assediado, que é colocado para uma função incompatível com suas atribuições, ou mesmo lhe é retirado algumas atividades, ele termina pedindo demissão, ele termina se sentindo forçado a pedir o desligamento voluntário da empresa. Então isso deve ser combatido para que esse funcionário tenha a possibilidade
e tenha a informação suficiente para combater esse tipo de situação. Se ele está percebendo, ou se ele está sendo vítima de algum tipo de perseguição, ele deve de logo tomar uma providência. E deve saber também, como eu já havia dito no início, que se o contrato de trabalho se tornar insuportável de ser sustentado, ele pode pleitear judicialmente a rescisão indireta do seu contrato de trabalho. Então, a gente realmente tem que ficar atento, porque os casos de assédio, eles entram em todos os tipos de conduta. Eles podem estar presentes em vários tipos de situação, como as que você citou: o não batimento de metas, o não preenchimento de requisitos, a sobrecarregar o empregado ou a empregada com atribuições que não lhes são devidas e, também muito comum, deixar aquele empregado, aquela empregada sem nenhuma atividade ou sem nenhuma atividade de confiança para que ela se sinta inútil e termine pedindo demissão do contrato de trabalho. Bom, o ideal é que ele possa municiar-se, né, dessas provas todas. Hoje o celular é um grande aliado nesse sentido, buscar a ajuda dos colegas, não é, doutor? E comunicar tudo ao seu superior, recursos humanos, ou mesmo ao seu próprio sindicato. Exatamente, Elias. É importante que a gente lembre também que não só aquela pessoa que é vítima, mas como também alguém que eventualmente figura em uma situação como testemunha, pode e deve também tomar uma providência. Às vezes o empregado ou a empregada testemunha um fato, por exemplo, de um assédio sexual, e às vezes a vítima que sofreu o assédio nem sabe que essa testemunha ali estava presente ou havia presenciado. Então, é importante que a gente tenha essa conscientização coletiva para que, eventualmente, alguém que testemunhe uma prática de assédio moral ou sexual apoie e sirva também de apoio à pessoa que foi assediada, prestando as informações devidas, se for o caso, prestando queixa criminal e se colocando à disposição para comprovar o que eventualmente tenha presenciado, o que eventualmente tenha realmente acontecido. E como você disse, na falta de uma iniciativa individual do empregado ou empregada, ele pode e deve procurar o seu sindicato, o Ministério Público do Trabalho e sempre um advogado de sua confiança. Muito bem, doutor Carlos Hidalgo, mais uma vez a nossa gratidão, excelente segunda-feira, ótima semana para o doutor. Eu que agradeço, Elias, sempre à disposição da Rádio CBN. Um abraço a todos. Carlos Hidalgo é advogado trabalhista e empresarial, é presidente da Associação da Advocacia Trabalhista de Alagoas.